Glória a Deus. Santa Maria de uma paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que me foi dada. E aos jovens, desse ministério, que me fizeram o convite de estar aqui mais uma vez pregando a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Está muito, muito bonito. Se eu pudesse, eu veria amanhã, o último dia, né? Não, eu trabalho hoje, estou com o fim das datas, domingo. Se eu pudesse, eu veria todos os dias, mas por causa dos compromissos não dá. Mas Deus abençoe todos. Amém? Muito bonita festa. E já podemos sentir a presença do Senhor. Ao pastor Antônio também, que sempre... O pastor me falou uma palavra da última vez que eu veio aqui. Ele falou assim para mim, isso me deixou muito em paz, porque ele falou assim: as portas estão abertas. E para nós que pregamos a palavra de Deus, duas coisas acontecem na vida do pregador: ou ele prega numa igreja e volta de novo, ou ele não volta lá nunca mais. Porque se for comprometido com a verdade, tem que falar aquilo que a Bíblia pede que seja falado. Infelizmente, em alguns ministérios você não pode mais pregar algumas coisas. Então peço que nem me chamem para pregar dessa forma, nem me liguem, porque eu prego somente aquilo que a Bíblia me manda pregar. E a Bíblia trabalha somente com a verdade. Quantos querem ouvir a verdade aqui nessa noite? Cuidado com isso, irmão. Você pode ouvir algumas verdades mesmo. Deus abençoe o Ernesto, todos os irmãos do Felipe, todos os tocadores. O Fábio e o Ronaldo são companheiros ali. Além de companheiros de obra, também considero como irmãos. Deus os abençoe. Quantas pessoas ouviram a palavra de Deus? Amém. Amém? Então, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus, seu capítulo 7. Nós vamos ler somente dois textos aqui em Hebreus, capítulo 7, versículo 11. Até o versículo 14. Hebreus 7, versículo 11 ao 14. Quantos acharam? Amém? Os irmãos estão cansados já, irmãos? Não? Quem não está cansado aí, diga glória. Glória a Deus! Vou ler. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, a qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu da tribo de Judá. Concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. É um texto um pouco complicado, mas é por isso vocês vão entender. Avance um pouco as páginas aí, abra ainda em Hebreus, louvado seja Deus, 10 e versículo, capítulo 10 e versículo 20. Diz assim, o 20. Perdão, 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Quantos querem entrar no santuário nessa noite? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém? Os irmãos podem se sentar com a Bíblia aberta, não fecha não.
Louvado seja o nome do Senhor. Estava comentando com a Bruna aqui, nem sabia o nome dela, que se abrisse um coração da forma que deveria ser, talvez não ia ter nem de ministrar. Por que está falando isso, irmão Rogério? Porque não espere muita coisa do pregador, nem dos cantores, nem das cantoras. Mas se nós viermos para o culto e abrirmos o coração da forma que se deve, irmão, é glória a Deus, é aleluia, língua estranha, nos dada. Mas eu sei que o Senhor ainda vai trabalhar muito nessa noite. Quantos acreditam nisso? Então preste bem atenção, os jovens, os irmãos em geral, porque se você não prestar atenção, você não entende a mensagem. Deve só aumentar mais um pouco o retorno. Glória a Deus. Nós vemos no capítulo 7 de Hebreus que Deus levantou um outro sacerdote. E esse sacerdote, qual Deus levantou, ele não pertencia à tribo de Levi, porque para ser sacerdote no Antigo Testamento tinha que ser levita. Repita, levita. Não foi da tribo de Levi, Ernesto. Não podia ser sacerdote. Eu vou consertar aqui um erro que muitos pregadores e a maioria do pessoal comete sobre os levitas. Por exemplo, levita não é só aquele que canta. É claro que para cantar no templo tinha que ser levita, mas não é só isso. O levita não cuidava só da parte musical. Por exemplo, Davi não era da tribo de Levi, mas era músico. O levita tinha sobre os seus ombros a responsabilidade concernente a tudo que fosse a respeito do tabernáculo. Falou de tabernáculo, falou de templo, falou de obra de Deus. Só quem podia executar eram os levitas. Existiam 3 classes de levitas, preste atenção: meratitas, gersonitas e coatitas. Dá para repetir, irmão? Vamos lá, repita: gersonitas, meratitas e coatitas. Essas 3 classes de homens eram filhos de Levi, descendência de Levi, e somente esses 3 grupos poderiam exercer a função dentro do tabernáculo. Quem está entendendo até aqui? Está tranquilo? Presta atenção. Cada classe tinha uma função. Ernesto, tinha um grupo que ele era específico só para desarmar o tabernáculo. Por quê, irmão? Porque quando a nuvem baixava, era sinal que tinha que acampar ali. Então esse grupo ia lá e montava o acampamento. Quando a nuvem subia, eles tinham que rápido desarmar o acampamento. Um outro grupo, varão, só carregava os utensílios do templo. E assim cada um na sua ordem, na sua área, na sua função. Quem aqui aspira a ser um obreiro um dia? Levante a mão. Você é para quem tem desejo. Então eu já vou te ensinar algo muito interessante na obra de Deus. Cada um tem um chamado específico. Não tente fazer tudo sozinho, porque você não vai conseguir. Na igreja nós não trabalhamos, Ernesto, cada um no seu quadrado, em grupo, mas cada um na sua função, porque para cada um Deus deu um chamado. Levantem as mãos dos jovens aí, que eu quero falar algo da parte do Senhor. Fique atento em tudo que eu vou falar. Quando eu olho para vocês, eu não vejo somente jovens, a minha visão ela vai muito além. Eu já vejo futuros pastores que recebem, evangelistas, pregadores, cantores, missionários, mestres, diáconos, cooperadores. Isso é para quem entende o que eu estou pregando e já recebe essa palavra, porque meu Deus vai levantar, porque
isso não. Olhando para Jeremias, nós vemos só uma criança, mas Deus já havia um profeta. Então eu nunca vou olhar você menosprezando você. Eu vou olhar você já onde Deus quer te levar, se você assim der lugar para que isso aconteça. Então, no meio do grupo dos levitas, além de ter os músicos, tinham aqueles que faziam esse serviço que eu acabei de citar, e tinha um outro grupo, que era o grupo dos sacerdotes. E para ser sacerdote tinha que ser levita. Se não fosse da tribo de Levi, nada feito. Vou mexer com a sua mente agora que você vai entender. Imagina que uma criança da tribo de Azer, da tribo de Gad, da tribo de Zebulon, ou da tribo de Zacá, de Benjamim, disse assim para o pai: pai, eu quero cantar no grupo. Esse grupo que canta aí no templo, eu quero cantar nele um dia. Aí o pai olhar e dizer assim: Ernesto, ô filho, você pode cantar em casa, você pode cantar no meio do mato, você pode cantar onde você quiser, mas nesse grupo aí você não vai poder cantar não. Aí eu ia perguntar: mas por quê? Porque você não é levita. Quem está entendendo? Você imagina na hora que o sacerdote ofereceu o sacrifício, ou ia começar a sessão sacrificial, alguém dizia assim: pai, um dia eu quero ser sacerdote, eu quero um dia poder entrar no templo e desfrutar mais das coisas de Deus. E o cara dizia assim: você não pode porque você não é. E sabe o que é mais engraçado? É que de todas as tribos, a tribo de Levi é a única que não tinha herança. Porque Deus disse assim: essa tribo não vai ter herança. Herança terrena, terra, matéria. Mas Deus disse: eles não vão ter herança, porque a herança deles sou eu, o Senhor. E para que maior herança, meus jovens, do que a presença de Deus na vida? Para que maior herança do que ter o batismo com o Espírito Santo? Para que maior herança do que ser salvo? Do cantor, mas cantor aqui, irmão. A maior herança não é o carro que você tem, não é a casa que você tem, mas é ser salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus. Só que é salvo aqui. Pode levantar a mão para cima e glorificar o nome de Deus. Vivemos um contexto. Até as mensagens são complicadas de se pregar hoje em dia. Você vai perguntar por que, eu vou explicar. Porque o evangelho hoje não é mais um evangelho espiritual, é um evangelho material, aonde você vem e recebe alguma coisa de Deus. Mas é o inverso, porque com Deus primeiro você perde para depois. Na nossa igreja temos uma campanha de segunda lá, que se você for lá, você não consegue nem entrar, o Ernesto vai lá direto, sabe disso. Só que quando eu estou ensinando o povo, eu ensino dessa forma: não seja crente campanheiro, mas busque a Deus nas campanhas, nas doutrinas, nas escolas dominicais, nos cultos de ensinamento, nas campanhas dos lares. Não adianta encher a nossa igreja com todo respeito, vocês vão entender, só nas festividades. Temos que fazer isso todo culto, todo dia, todo momento, mas temos que estar pronto para adorarmos a Deus. Então só podia fazer parte dessa elite, desse grupo, se fosse levita. Olha para o irmão e diga assim: você está preparado para Deus mudar algo na sua história? Diga para ele desse jeito. Isso é muito forte, por favor. Porque pior é que Deus faz umas coisas acontecer assim do nada. Deus olha lá de cima e diz assim: eu vou mudar esse mistério. E eu vou derrubar o sacerdócio de Levi ou de Arão, e vou levantar um novo sacerdócio. Quem é que não lembra quando Abraão vem da matança dos reis?
E Abraão conhece um homem por nome de Melquisedeque, traduzido rei de justiça. A Bíblia diz que esse homem não tinha começo, nem fim, nem família, nem nome, não tinha nada. Ninguém sabe de onde veio esse homem. Esse homem é um tipo de Cristo, que não tem começo, não tem meio e não tem fim. Tem um outro detalhe importante: ele era sacerdote. Melquisedeque era, repita comigo, Melquisedeque era sacerdote. Agora eu te pergunto, quando Abraão conhece Melquisedeque, já existia Arão? Já existia Levi? Então nós vamos ver que a ideia de sacerdócio vem antes da lei. A ideia do sacerdote vem antes da lei de Moisés. Você vai entender agora. Nasce um menininho chamado Jesus, numa estrebaria, e colocam ele numa manjedoura. Sabe por que a fúria do diabo tanto contra Jesus? É porque a promessa de levantar um novo sacerdote começa a se cumprir, sabe aonde? Em Maria. Quando o anjo Gabriel chega e diz assim: salve agraciada. Tu vai gerar um filho. Ela diz: eu não conheço o varão. E o anjo diz assim: fica tranquila, porque o que de ti vai ser gerado vem do divino Espírito Santo, e a sombra do Onipotente te cobrirá. Todo homem que tem uma chamada é guardado pela sombra de Deus. Todo homem que tem um chamado é guardado pelas asas do Altíssimo, porque Deus protege aquele a quem chamou para a sua obra. Quando você vê isso, aquele que Deus chamou para a sua obra, ele guarda, ele guarda, ele guarda, ele guarda. Nasce o nosso Cristo, e quando Jesus nasce, começa uma nova época sacerdotal na terra. Preste atenção que isso é tremendo. Nós vamos ver que Jesus é chamado de sacerdote eterno, segundo a ordem de Arão, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Jesus não podia vir da tribo de Levi, senão a lei continuava. Quem entende até aqui? Vamos lá que você vai entender. O escritor aos Hebreus diz que Jesus veio da tribo de... Vamos lá? Jesus veio da tribo de Judá. E a tribo de Judá não tinha promessa do sacerdócio. Eu te pergunto, se Jesus não era levita, como é que ele é chamado de sacerdote eterno? Se ele não era da tribo de Levi, como é que ele é sacerdote? É porque tudo aquilo que é passageiro Deus tira, e as coisas de Deus não é firmado em nada passageiro. As coisas de Deus são eternas, são fortes e são potentes. Jeremias 33:3 diz assim: quando a mim responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quem clama a Deus nunca fica sem resposta. Quem clama a Deus nunca fica enganado. Quem entende? Quem clama a Deus, Deus fala para ele o que vai acontecer, como vai ser. Se é de Deus, se não é só orar que Deus responde a sua oração e não deixa ela de nada. Sacerdote, ele quebra algumas regras. Por exemplo, um sacerdote não poder tocar em nada morto. Mas se você for na passagem de Lucas, quando a viúva de Naim está indo enterrar o filho, onde é que Jesus toca? Automaticamente, pela lei, ele ficou contaminado. Mas como ele era da tribo de Levi, não pode se contaminar. Quem que pode contaminar Jesus se
aquilo que é puro e que nunca pode ser. Uma água você pode contaminar, o coração do homem você pode contaminar, você pode contaminar o que for, mas existe uma coisa que nunca vai ser contaminada. Isso chama-se Jesus Cristo de Nazaré e o seu poderoso sangue. Você conhece a história? Eles crucificam o nosso Cristo, colocam ele na cruz, e diz a Bíblia que quando Jesus ele é crucificado, acontece uma coisa interessante. Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo em Mateus, por favor, abram lá, Mateus capítulo 27. Fica ligado, porque Jesus Mateus 27, versículo 51. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem aí. E diz assim, versículo 50: Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo em dois, de alto a baixo. Agora abre em Hebreus capítulo 10. Abre lá. Hebreus 10, versículo 20. E veja que mistério que o Senhor nos dá agora. Diz assim o versículo 20. Diz assim: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo... Peraí. Você tem que acompanhar, senão você não entende. Quando Jesus morre lá na cruz, o que é que se rasga? Mas aqui diz que o véu é a carne. Jesus expira, entrega o Espírito e o céu, e o véu se rasga de alto. Pergunta: por que o véu não se rasgou de baixo para cima e rasgou de alto a baixo? Porque quando fala de baixo, fala do homem, quando fala de cima, fala de Deus. Então quando o véu se rasga de alto a baixo, é a própria mão do Pai rasgando o véu. Pensa que Jesus vai rasgar aquilo que tem dentro de você, a vitória, e vai te mostrar coisas muito grandes nessa noite. Você está entendendo? Agora é mistério, porque quando construíram o tabernáculo, varão, tinha 4 utensílios dentro do tabernáculo importantíssimos. No lugar santo tinha os pães da proposição, o altar dos pães da proposição, o altar do incenso e o candelabro. Vamos lá? Diga: altar dos pães da proposição, altar de incenso e o candelabro. Mais pra frente, todo mundo sabe o que eu vou falar, tinha algo que não podia faltar em Israel, conhecido como a Arca da Aliança. Só que para chegar nessa arca tinha que atravessar o véu. Esse mesmo véu de Mateus 27, 51. Só que tinha um detalhe, varão: esse véu não era qualquer um que passava por ele. Para passar esse véu tinha que ser da tribo de Levi. Porque só podia entrar nesse véu quem era sacerdote. E para sacerdote, o Antigo Testamento tem que ser da tribo de quem? Olha para o seu irmão e diga: Jesus vai rasgar algumas coisas nessa noite. Uma vez por ano, chegava sumo sacerdote e pegava
de dia. E agora ele pegava 2 bodes. Olha que tremendo isso aqui. Ele pegava os 2 bodes, colocava os 2 um do lado do outro e lançava sortes. Era como um sorteio, e escolhia qual dos 2 ia morrer. Preste bem atenção. O bode que foi sorteado para morrer, ele degolava o bode e pegava o sangue numa bacia. E isso é tremendo, porque esse ritual era feito uma vez. Agora eu pergunto para os irmãos, por que esse ritual tinha que ser feito, Ernesto? Se todo dia tinha alguém oferecendo sacrifício pelo pecado. Porque tem um povo que não gosta de confessar pecado. Tem um povo que não gosta de confessar pecado. Quem entendeu o que eu falei? Que gosta de ocultar aquilo que faz. Que gosta de viver uma vida de aparência. Escute o que eu vou te dizer. É muito bom cantar, é muito bom pregar, é muito bom louvar, é muito bom. Mas antes de tudo, vida no altar com Deus é principal. Não adianta somente ter o dom para isso. Tem que ter caráter na vida. Senão não adianta nada. Quando os irmãos vão chamar pregador lá onde eu congrego, eu falo assim: conhece o cara? Não, então pesquisa. É sério. Vou falar por quê? Porque eu pago um preço com isso. Eu já cheguei a pregar a igreja que o pastor só faltou me perguntar o número do meu RG. Porque o tanto de pergunta que ele fez no altar, eu só faltei perguntar que era você nasceu, foi dia ou foi de noite? E ele está certo em algumas áreas. Só que muitas vezes nós somos relaxados. Escute bem o que eu vou lhe falar. Você não conhece o homem de Deus porque ele prega para ser for para o céu, porque Satanás também faz que ele for para o céu. Vou te falar com que você conhece o homem de Deus. Posso descer, pastor? Eliseu está passando com a roupa bem simplesinha. Passa para lá, passa para cá, passa para lá, passa para cá. E tinha uma mulher que estava observando o profeta. Olha para o irmão lá e diga: cuidado, meu irmão, com as suas saídas, porque tem alguém te observando. E como Eliseu está passando, a mulher chama o marido e diz assim: amor, vem cá, eu tenho observado esse homem. Deus me revelou nada para ela. Ela observou e disse assim: este homem é um santo homem de Deus. Deixa eu falar outra coisa aqui. Você não conhece o homem de Deus por causa do termo que ele usa. Com todo respeito às irmãs, não já foi o tempo que conheci uma irmã pela saia comprida. Com todo respeito, de novo às irmãs, já foi o tempo que se conhecia uma irmã de Deus pelo cabelo comprido. Porque cabelo comprido e saia comprida não indica caráter. Caráter está na vida, na vivência, no agir, no sair daqui e no estar aqui. Uma vez na nossa igreja, um culto de reteté, Deus bradando no culto. Uma jovem começou a dar lugar, só que ela estava usando saia. Vocês estão queridos, vocês são espirituais, vocês vão entender. E ninguém parou ela. Aí Deus tomou uma moça nova convertida que estava usando calça e brinco. Na mente de alguns irmãos ainda tem essa questão cultural. Na hora que a moça começou a arrumar no mistério, uma irmã disse: para ela, que é a pombagia. Essa moça desviou da igreja, não voltou mais. Agora, sabe por quê? Porque as pessoas analisam o homem pelo que ele é por fora e não pelo que ele é por dentro, a conduta do ser humano. É por isso que quando Deus vem falar para Samuel, onde o rei, ele escolhe o ídolo, não é esse, não é esse. Quem é? Samuel não é nenhum desses aí. É que você está olhando por fora, Samuel, a aparência do homem. Eu olho o coração do homem e não a aparência.
porque se ele entrasse em pecado dentro do tabernáculo, ele morria fulminado ali na hora. Ele pegava o sangue e passava pelo lugar santo, depois pelo lugar santo dos santos, e quando ele passava o véu, tinha uma multidão lá fora, Ernesto, que estava mais ou menos assim, orando assim: Deus, que esse homem ele entre e ele possa voltar. Sabe por quê, pastor? Porque tem muita gente que entra nas coisas de Deus. Tem muita gente que entra nas coisas de Deus, mas o bom é que você não volte para trás, porque se você voltar, tudo aquilo que você construiu. Ele pegava o sangue, minha gente, ele fazia isso aqui, ó. Derramava o sangue do bezerro, do bode, em cima da arca da aliança. E depois que ele lavava tudo aquilo de sangue, aquele povo que não confessou o pecado durante o ano, Deus perdoava, aplacava a saída de Deus, e o sumo sacerdote voltava de novo, voltava de frente para a arca, não voltava de costas, ele voltava como igreja. Por que tem que voltar de frente? Porque para Deus ninguém pode virar as costas. Aí voltava, passava a cortina e o véu, ele só ia entrar ali de novo depois de um. Quem entende até aqui? Muito bem. Aquele bode que foi morto, eu falei 2 bodes, um foi morto, o outro ficou vivo. Aquele bode que foi morto representa o nosso Cristo crucificado na cruz, e o sangue que foi derramado no propiciatório da arca representa o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E o bode que ficou vivo representa o nosso Cristo ressurgido da terra depois de 3 dias, levando o pecado do homem embora. Quem entende? Aleluia, aleluia, aleluia. Só quem foi purificado pelo sangue de Jesus aqui pode dar glória para ele e pegar a doença. Só quem foi lavado pelo sangue de Jesus aqui. Agora nós vamos ver Jesus fazer o mesmo sacrifício, gente. Isso aqui é tremendo. Jesus é o sumo sacerdote. Quando Jesus expira na cruz, o que acontece com o véu? Se rasga. Sabe por que se rasgou? Porque Jesus está dizendo assim: de agora em diante, não é só levita que vai poder entrar dentro da minha presença. Eu estou rasgando o véu para todo aquele que quiser contato maior comigo. Atravessa o véu, passa o véu e vem desfrutar da minha presença. Quem quer desfrutar da presença de Deus aqui nessa noite? O véu foi rasgado. Entra mais na presença do Pai. Jeová cante o sangue lá fora. Nós somos privilegiados porque o véu foi rasgado e nós temos acesso à presença direta do Pai. E um detalhe aqui: quando o véu se rasga, não pense vocês que Jesus entrou naquele templo. Quem quer saber onde foi que Jesus entrou quando o véu se rasga? Então faz por favor, abre para mim Hebreus de novo, capítulo 9 e versículo 24. Isso aqui é digno de tomar nota. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Diz, eu vou pegar no 23. Depois que Jesus morre,
o véu é rasgado, e o que foi que fez o véu se rasgar? A mão de Deus. Por que é que a carne de Cristo representava o véu? Porque o que significa o véu rasgado são as chicotadas. Cada vez que Cristo era chicoteado, a sua carne era rasgada, seus ossos apareciam, e isso estava indicando que Deus estava rasgando o véu. Preste bem atenção. 23, 24 diz assim: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses. Versículo 24: porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. 25: nem também para si mesmo se ofereceu muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entrando no santuário com sangue alheio. De outra maneira necessário lhe fora aparecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Todo antes de Deus sacrifício, Cristo só teve um sacrifício, e foi o sacrifício na cruz. E naquele sacrifício, quando ele morre, ele não entra dentro do tabernáculo humano. Sabe quando ele vai, não? O tabernáculo de cima. Por quê? Porque o tabernáculo que Moisés fez é a porta do tabernáculo celestial. Jesus entra no tabernáculo celestial e diz assim: Pai, aqui não está o sangue de bode e de bezerro, aqui não está o sangue de pombos, aqui está o sangue, o meu sangue que foi derramado na cruz. Eu estou jogando meu sangue agora, Pai, e Jesus joga o sangue e faz a expiação, e aqui estamos para a honra e glória de Deus Pai. Disse assim: eu vou levantar uma nova tribo. Olha, porque se Jesus é da tribo de Judá, e nós somos filhos de Jesus na fé, ou irmãos dela, nós pertencemos a qual tribo espiritualmente falando agora? Ele levantou um novo povo, reino sacerdotal. Escute, vocês que tocam, olha bem o privilégio que vocês têm. Se vocês não fossem levitas, tchau, como é o nome da banda? Tem o nome do grupo? Vestes brancas. Se você escolher por veste branca, veste cheia de sangue, não adianta nada, porque tinha que ser da tribo de Levi. Como Jesus morre na cruz, derruba o sacerdócio de Arão, levanta o sacerdócio espiritual. Olha vocês tocando aí para a glória do Senhor. Vocês pensando essas cadeiras aí, se fosse no Antigo Testamento, não queria acontecer um congresso desse. Não queria ter um culto desse, porque para ter um culto desse tem que ser todo mundo levita, todo mundo levita. Mas como Jesus morreu na cruz e rasgou o véu, todos podemos cantar e oferecer a Deus louvores e glória. Vai terminar com louvor. E eu quero pedir uma coisa para você que está buscando mais de Deus. Graças ao nosso Cristo, que levantou um sacerdócio espiritual,
nós temos acesso direto à presença do Pai. Só aqueles que querem mais de Deus nessa noite, levantem a mão para mim. Irmão, você está aqui, acredita nas palavras desse Deus. Pega a mão que está do seu lado, faça esse favor para mim. Agora, faça uma perguntinha para ele. Você quer mesmo entrar mais na presença dele? Então aproveita que o véu está rasgado. Através dessa cortina, sabe da santa, da posição dos santos. Porque se vocês vêm nessa noite, Deus pode batizar, pode renovar, pode descer os céus, pode encher pessoas aqui. E eu sei que, meu Deus, se você acredita, vai te encher de uma forma poderosa, poderosa, poderosa. Antes dos jovens cantarem, segura só mais um pouco. Dentro do tabernáculo antigo tinha o altar dos pães da proposição, tinha o altar de incenso e o candelabro. Mas só podia chegar perto dessas peças quem era levita. Depois que aceitamos Jesus, nós temos acesso direto, cantora, a essas peças. Porque Jesus disse: eu sou o pão, eu sou o pão da vida. Então eu tenho acesso ao pão. O incenso da Bíblia representa o quê? A oração. Quando você dobra o joelho, você está tendo direito ao altar do incenso. E o candelabro representa o quê, Ernesto? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Todos aqueles que aceitaram a Jesus têm esses 3 itens da vida. E você pode nesse momento glorificar a Deus, porque Deus vai lá dos céus para levar os jovens. Então isso vai intercedendo aqui na oração. Senhor Deus eterno,
acabaram-se os jejuns, acabaram-se a leitura da palavra.